E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A ex-maledite do meu esposo. Ela tá falando que meu relato é longo, mas se fosse resumir, ia ficar confuso. Mas não é muito não é longo não, tá? Não é muito longo. Esse é o quarto relato que envio, espero que seja contado por você e que sirva de lição. Bom, vamos lá. Meu nome vai ser Fulana, como você mesmo fala, e todos os nomes estão trocados, caso haja. Bom, no início do ano de 2020, eu comecei a namorar o meu atual marido. Na época, ele tinha terminado um relacionamento há uns 2 meses, então eu aceitei o namoro, mas sempre com aquele pezinho atrás, para não me apegar demais e não me machucar. Afinal, sou aquariana e odeio me iludir. Como tinha pouco tempo o término do antigo relacionamento dele, ele podia voltar com ela e me magoar, né? Passados uns 2 meses, não teve jeito. Eu estava muito apaixonada por ele. Ele cuidava de mim, do meu filho, excelente na cozinha, me dava muito carinho. Então falamos em ir morar juntos e assim fizemos. Porém, em abril de 2020, quem aparece para infernizar nossa vida? A ex-maledite. Sim, ela mesma. Vou dar uma breve explicação sobre ela. Quando estava junto com ele, ela viajava e passava meses sem voltar para casa. E quando voltava, fingia que ele nem existia. Era e é... Não sei o que é isso. Era e é GP. O que é GP, gente? Guarda patrimonial. Não sei. Era e é GP. E escondia dele e falava para todos ao redor que ele sabia. Não sei o que é GP. Enfim, ela fez a vida dele um inferno. Porém, quando descobriu que ele seguiu a vida, a criatura não aceitou. Bom, nesse dia, 1º de abril de 2020, o meu esposo havia ido ao mercado. Optou por ir a pé, pois era época de pandemia, lockdown, e ele não queria pegar ônibus. E aí, quando ele estava voltando para casa, a maledite ligou para ele desesperada, dizendo que havia quebrado o pé e não tinha ninguém para ajudá-la. Os filhos não estavam em casa e nenhum vizinho também. Não tinha ninguém. E aí o tonto do meu marido, desculpe, mas como homem ingênuo, vai até lá para tentar ajudá-la. Chegando lá, ela estava... Acho que é ela, né? Chegando lá, ela estava deitada num colchão no chão com uma faixa no pé. E se levantou para atendê-lo. Isso mesmo, se levantou com o pé até então quebrado. E começou a pedir perdão para ele. Disse que o amava, que ele não podia ter deixado ela, enfim, fez um teatro e tanto. Aí ele respondeu tudo que estava engasgado e disse que não voltaria com ela. E ela surtou. Pegou o celular dele, abriu uma foto nossa no Instagram e falou: "Você vai me trocar por ela? Essa bonitinha?" Ele disse que sim, que estava comigo. E nisso ela começou a bater nele, começou a jogar coisas nele. Ele então, vendo o descontrole dela, conseguiu sair do apartamento e ela da sacada começou a gritar: "Eu vou infernizar a vida de vocês! Se não é meu, não é de ninguém." Ixi. Eu vou falar que você tá traindo ela comigo. E uma série de outras coisas lá que ela falou. Ana, meu esposo, na hora me ligou, me contou tudo, me pediu perdão por ele ter ido até lá, pois só tinha intenção de ajudá-la e disse que ela ia me infernizar no Instagram. E disse que se ela me infernizar no Instagram era para eu bloqueá-la. Dito e feito, abri meu Instagram, tinha mensagens de xingamentos, print de conversas antigas e eu bem friamente só bloqueei. Ela fazia outro perfil e eu bloqueava de novo. Ana, ela é 10
anos mais velha que eu, porém a maturidade é de uma adolescente de 15 anos. Meu esposo chegou em casa chorando. Eu o acalmei, conversamos, resolvemos esquecer tudo isso, mas eu sentia que não tinha acabado. Passados uns 2 meses, comecei a ter pesadelos e sentia presenças perto de mim à noite. Em um outro relato, eu comentei: sou sensitiva, tenho o dom de ver o bem e o mal, e em sonhos me é revelado muita coisa. Após os pesadelos, comecei a viver um inferno, Ana. Eu tinha medo de dormir. Eu via uma cobra cinza tentando me atacar. Eu tinha surto de gritos à noite. Não aguentando mais, comecei a orar e voltar a fortalecer a minha espiritualidade e minha intimidade com Deus, pois estava estacionada há algum tempo. Comecei a pedir para Deus me mostrar o que estava acontecendo. Então comecei a sonhar com a Maledite. Ela com fotos nossas num caldeirão com terra, rindo, e o rosto dela parecia de um demônio. Eu acordava dizendo o nome dela do nada e falava: ela quer me matar. Isso já tinha uns 4 meses. Pedi ajuda e oração a várias pessoas, sem olhar religião, porque apesar de não ser religiosa, eu respeito a todos. Sou cristã, mas não vou a igrejas. Uma amiga minha me disse: fulana, se você está vendo o que ela faz, está sendo... Uma amiga minha me disse: fulana, se você está vendo o que ela faz, está sendo quebrado, eu acho. Ah, tá. Se você está vendo em sonho o que ela faz, isso tudo está sendo quebrado, pois tudo que é revelado já é automaticamente desfeito. Ela vai tentar cada dia mais, mas Deus não deixa chegar em vocês. Ana, em novembro de 2020, eu tive um pesadelo ou uma visão, eu não sei, foi horrível. Eu me vi frente a um pai de santo e eu pedi ajuda para ele. Ele me olhava e dizia: moça, para você não tem mais chance, é muito forte o que fizeram. E nisso eu via várias mãos tentando me pegar, e aí eu acordei chorando e chutando meu marido para tentar fugir daquilo. Meu esposo me acalmou e eu me prostrei no chão em lágrimas e falei a Deus que eu não aguentava mais. Ouvi uma voz no meu coração que dizia: tudo vai passar, porém não devolva o que ela te fez. A vida trata de que isso volte. Ana, em uma noite eu sonhei que eu entrava na casa dela, eu via o meu nome e uma data que eu não me recordo num papel, de um certo templo de matriz africana. Ana, eu não desrespeito nenhuma religião, porém eu sei que há seres humanos que usam essas religiões para o mal. Então eu acordei desse sonho e não dei muito crédito. Tá. Em janeiro desse ano, eu viajei para Minas Gerais com meu filho, para a fazenda da minha tia, na intenção de descansar a mente. E lá, enquanto fui dormir, algo tentou me sufocar e eu só consegui gritar. E meus braços e minhas pernas estavam presos. Acordei chorando e pedi para minha tia rezar por mim. Ela é católica. Ela rezou e eu pude voltar a dormir em paz. Ana, não posso dizer com certeza se ela fez trabalhos para mim, mas tive quase 1 ano de terror noturno. Graças a Deus, hoje estou com a minha fé em Deus renovada. Sempre oro agradecendo e pedindo proteção. Hoje tenho minha casa própria do jeito que eu queria. Ana, tenho mais do que mereço e pedi. Eu e meu marido nos amamos até mais do que no início. Ela já não sei te dizer. Eu só sei que a família se afastou por ela ser... O que é GP? Ah! Garota de programa. A família se afastou por ela ser GP e atriz de filmes adultos. O atual namorado, que é ex da amiga dela, vive nas drogas e ela perdeu várias parcerias. Mas eu não desejo o seu mal, não. Eu só quero que ela aprenda a ser um ser humano melhor. Hoje eu não tenho mais pesadelos, mas ultimamente acordo repreendendo algo que eu não vejo, porém não me assustam, e me sinto protegida.
Ana, o relato é longo e é apenas um desabafo e uma força para quem passa por isso. Mas é apenas um desabafo. E acho que uma força para quem passa por isso. Não deixem de manter a sua fé e a sua espiritualidade em dia. E quando Deus quer duas pessoas juntas, ninguém separa. Obrigada, Ana. Super beijo e perdão pelos erros. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Mais uma maledite sendo maledite, querendo, né, acabar com os outros aí, mas tá tomando dela. Cartomancia e mediunidade. Olá, Ana, Matheus, Rampirinhos, Pets e Assombrados. Tudo bem com vocês? Aqui é o Fulano de Omulu. Novamente com mais algumas experiências que tive até agora com mediunidade e cartomancia. Não haverá nomes, exceto das entidades. Nesse relato, quero compartilhar um pouco de tudo. Então vamos lá. Parece filme, mas muitas noites eu já acordei, olhei para trás e me vi dormindo. Quando eu não controlava isso, eu era puxado de volta bruscamente para o corpo e acordava, me lembrando de tudo. Mas depois que me acostumei, eu andava pelos cômodos da casa, eu via os guardiões, o Exu e a Pombagira. Teve uma vez que eu saí do corpo. Quando me dei conta, eu estava no meu quarto, escuro, e quem estava ali me esperando para fazer uma operação do FBI? Isso mesmo, Ana, seu tranca-rua das almas. Mas eu não estava só com ele, não. Estava com meu irmão gêmeo, o fulano de Oxumaré. O tranca-ruas foi liderando a gente por um caminho meio que estrada da cidade onde morávamos e pedia seriedade e silêncio. Nós andamos olhando para lá e para cá até que chegamos em uma casinha feita meio que de barro e de tijolos e lá dentro, assombrados, só tinha magia da pior espécie. Na porta, um baita vagabundo usando capa e cartola. Um baita vagabundo? Como assim? Na porta, um baita vagabundo usando capa e cartola. Digo isso pelo seguinte: o seu tranca-ruas disse: esses são aqueles espíritos que fazem o mal e fazem questão de baixar em igrejas para sujar o nome da religião, pois este é o propósito deles. Criar guerra, intriga, desavença. Eu peço que fiquem em silêncio e apenas olhem. Olha o que o seu tranca-rua falou. Esses são aqueles espíritos que fazem o mal e fazem questão de baixar em igrejas para sujar o nome da religião. No caso da religião de matriz africana, seria isso? Pois este é o propósito deles. Criar guerra, criar intriga, desavença, talvez entre as religiões, enfim. Tá, peço que fiquem em silêncio e apenas olhem. Finalizou o tranca-ruas. Ficamos olhando enquanto ele ia ao encontro daquele ser. Seu tranca-ruas parou na frente dele e ele se acovardou todo. E seu tranca-ruas disse: tu vai mesmo ter a pachorra de fingir que sou eu, miserável? Ai, o cara tava de capa e cartola, a outra entidade, o espírito lá, fingindo que era um tranca-ruas. Mas não era. Mais ou menos isso que ele disse, sabe? Você vai ter a pachorra de fingir que sou eu, seu miserável. Enquanto isso, eu via no meu mental muitos trabalhos pro mal dentro dessa casa. A energia era horrível. Aí eu só sei que levei um susto no meio da visão, pois eu estava curioso para ver esses trabalhos malignos, pois eu nunca tinha visto. Não que eu fosse reproduzir, Deus me livre. O susto foi que eu comecei a ver tudo aquilo pegando fogo. Barulho de porcelana sendo quebrada, gritos, bufetada. Gente, eu não sabia nem o que fazer. A última visão que eu e meu irmão tivemos foi dessa casinha aí em chamas. O tranca-rua soltou uma risada e disse: agora eles aprendem o que é. Agora eles aprendem o que é o tranca-ruas e o que ele faz. Ana, o tranca-ruas destruiu todos aqueles trabalhos do que chamamos de magia negra.
pegou o espírito pelo colarinho e mandou ele para o resgate. Seu tranca-ruas me levou para minha cama e disse: Exu é justo, Exu não brinca, e com ele não se brinca. Quando acordei, fui correndo contar para o meu irmão, o fulano de Oxumaré. E ele disse sem nenhuma empolgação: ok, eu vi mesmo. Mas adorei o seu tranca-ruas metendo o pau no safado do obsessor. Quer se exibir? Coloca um peixe lá e finge que é sereia. Gostei. Bom, esse foi uma história, uma coisa que aconteceu com ele. Ok. Agora ele vem falar de outra coisa, acho que é aqui, que é cartomancia. Eu acho que um dos momentos mais fortes que acontecem numa tiragem é quando cai gravidez. Mas neste caso o negócio pegou para mim. Eu leio cerca de 11 baralhos, desde tarôs a baralhos ciganos e comuns também. Tem clã de ciganos que lê baralho, uns borra de café, outros as nuvens e uns os 3. Já a minha família era carta mesmo, mas eu tenho um dedinho na borra do café. Enfim, recebi um contato de uma amiga, no qual ela me dizia que uma prima dela havia entrado em um acidente de carro. Nesse acidente, o carro colidiu com uma carreta na contramão. Estava então marido, mulher e sogra no veículo e só a mulher sobreviveu. Então a prima dessa mulher, minha amiga, fulana de Egunitá, é isso? Entrou em contato comigo, pois a prima estava muito desesperada e queria uma mensagem do marido. E como eu sou clarividente, no meio do jogo de cartas, às vezes o espírito pode se manifestar e pedir para que eu passe algum recado. Mas eu não estava conseguindo acessar esse espírito com muita facilidade. Só que ele disse que iria deixar uma herança para ela. Eu não vou revelar a tiragem inteira, mas caiu uma sequência de cartas que juntas, fechando com o 10 de ouros, indicava gravidez. Aí entra a sua responsabilidade, né, de dizer algo num momento crítico da pessoa. Você tem que ter certeza. Aí as entidades te falam: você não é cigano? Você não tem isso no seu sangue? Você não é médium? Você não tem a pombagira cigana? Faca na caveira? Faca na caveira e siga teu oráculo, pois ele é fiel a ti. Bem, passei a mensagem para ela de que ele estava no momento de entendimento de tudo o que havia acontecido e que ele havia dito que deixaria uma herança para ela. Porém, ficamos em dúvida que tipo de herança. Herança financeira? Herança como? Que tipo de herança? Tentei explicar para ela, mas como eu estava com medo de errar, a última coisa que falei foi gravidez. Nós ficamos com dúvidas e com receio de falar alguma coisa para o cliente que está, que está nessa situação, né? Que possa ser equivocada. Por isso tem que ter maestria no que está fazendo. E por isso eu deixei gravidez como última das opções. Mas ela entendeu que seria uma gravidez longínqua. Mas que o filho que nascesse fosse de alguma forma ligado ao seu falecido marido. 2 semanas depois, a menina me liga chorando, dizendo: sabe a herança que você disse que ele ia me deixar? Então, eu estou grávida de 2 semanas. O meu queixo caiu, né? A pombagira cigana deu uma gargalhada de satisfação, passou a mão no meu ombro e falou que cigano que é cigano não erra nunca. Aí, Ana, confesso que eu me senti a mãe de Ná. Enfim, Ana, esses são os meus relatos por enquanto. Espero que curtam bastante e que confiem no seu oráculo das cartas, desde que você faça tudo certinho. Tudo que sei, aprendi de família e com entidades, e não lendo só o livrinho que vem com as cartas. Esse livrinho eu jogo fora de primeira. Beijo, Ana e assombrados. Desejo a carta do diabo, 10 de ouros e 10 de copas, que é prosperidade em abundância para todos vocês. Axé do fulano de Omulu e da rainha Yansan. Um beijo para você, muito obrigada.
É interessante, né, ver algumas histórias desse pessoal realmente que tira cartas, que quantas coisas eles já não devem ter presenciado, deve ter visto, como ele também sendo tirado do corpo para ver um trabalho ali do seu tranca-ruas e tudo isso, e ainda junto com o irmão dele no astral, e os dois confirmando isso. Olha que interessante, gente. Acho muito legal. Quem está embaixo da cama? Italaiá, debaixo da cama não é brincadeira não, a gente tem medo das coisas que ficam embaixo da cama, desde criança, mas vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Venho aqui contar um relato vivenciado por mim e por minha amiga cerca de 2 anos atrás. Pode realizar a leitura tranquilamente, pois todos os nomes estão trocados. Ok, muito obrigada. É uma moça que nos conta. Era um final de semana comum. Nossas famílias estavam fazendo um churrasco na minha casa e nós duas estávamos no quarto dos meus pais. Para eu poder contextualizar o início dos acontecimentos, devo dizer que eu tenho um nome composto. Aqui vou me chamar de Júlia Helena. E a minha mãe tem costume de me chamar pelo nome todo, apenas quando ela está brava e quer chamar a minha atenção. Sabe como é, né? Por exemplo, todo mundo me chama de Ana. Quando fala Ana Paula, opa, tá brava. Bom, estávamos no quarto quando nós duas ouvimos a minha mãe gritar: Júlia Helena! Automaticamente eu respondi, receosa com o que eu teria feito, né? Porém, não houve resposta de volta. Não houve resposta, né? Tipo, o que foi que eu fiz? Mas não teve resposta. Achei estranho, mas resolvi não ir até ela para saber o que ela queria por medo de ser repreendida por alguma coisa. Até cheguei a comentar com a minha amiga o seguinte: se for importante, ela vai me chamar de novo. Algumas horas se passaram e continuamos no quarto. Nesse momento, meu sobrinho, que ainda é ainda bebê, ele dormia conosco na cama, já que havia menos barulho ali. A minha amiga, que vou chamar aqui de Giovana, adormeceu também, restando apenas eu acordada. Ainda era de dia. Acredito que era por volta de umas 4 da tarde, quando a Giovana acordou gritando, muito assustada. No momento que isso ocorreu, eu, sem entender nada, fiquei brava, já que ela quase havia acordado o bebê. Mas eu reparei na feição assustada dela e resolvi tentar entender o que estava acontecendo ali. Quando ela começou a contar, eu me arrepiei e o meu coração acelerou. Ela me disse que acordou com alguma coisa lambendo a sua orelha. Na primeira vez, ela disse que achou que era eu pregando uma peça nela. Mas na segunda vez, ela percebeu que a orelha lambida era a que estava em contato com a cama. O que seria impossível de alguém encostar, já que a orelha estava aqui. Como que ela sentiu a lambida justamente aqui? Bom, enquanto ela me contava o que havia acontecido, ela simplesmente deu um pulo de susto, falando que tinha escutado alguma coisa arranhando o lado inferior direito da cama. Quando direcionamos o nosso olhar para esse local, conseguimos ver marcas nítidas de garras no lençol. Ela sempre foi corajosa, sabe? Então, enquanto eu estava tendo um ataque de pânico, ela resolveu olhar debaixo da cama para ver se encontrava alguma coisa. Nesse momento, parece que até a barulheira que estava em casa havia desaparecido. Porém, ao olhar ali debaixo da cama, não havia nada. A Giovana, para se acalmar, resolveu ir ao banheiro, que fica ao lado do quarto dos meus pais. Então, eu fiquei no quarto com a porta aberta, já que eu tinha que olhar o bebê também. E ela foi para o banheiro, que eu conseguia ver. Ela, com um olhar estranho, saiu do banheiro e me perguntou: por acaso tinha pessoas conversando na frente do banheiro? E eu, sem entender, respondi que não, já que não havia tirado os meus olhos da porta do banheiro em nenhum momento. E ninguém chegou perto da porta. Ela me disse com toda a certeza do mundo que ouviu pessoas conversando, mas eu não podia fazer nada, já que eu não ouvia e nem via nada, pelo menos naquele dia. Mais tarde, resolvemos sair do quarto, e enquanto eu comia, resolvi perguntar para minha mãe o que ela queria comigo, já que mais cedo havia me chamado.
E para minha surpresa, ela disse que em nenhum momento havia me chamado e que não havia motivo para ela estar brava comigo. Nesse momento, percebi que havia feito uma burrada muito grande ao responder aquela coisa que havia me chamado, pois eu sei que não pode responder. Mas como que a gente vai saber que a outra vai ficar adivinhando que é um espírito que está chamando? Se você escuta ali uma voz, a primeira coisa você vai achar que é sua mãe, que é alguém, você responde. Você fala, aí já, como que eu vou saber, né? Não vale, não vale. Mas eu entendo, diz que não pode responder, né? Mas a gente vai no automático, gente. Bom, hoje em dia eu sempre penso 2 vezes antes de responder alguém que eu não tenho certeza se realmente está me chamando. As semanas passaram e chegou mais um final de semana e, consequentemente, mais um churrasco também. Eu estava, como sempre, no quarto dos meus pais, que, surpreendentemente, mesmo com todas essas coisas estranhas acontecendo, é muito aconchegante. Dessa vez eu estava sozinha e com a janela e a porta fechadas. Estava tudo normal até que eu ouço o mesmo som de arranhados no mesmo lugar que a Giovana tinha escutado também. Foi desesperador. Eu estava sozinha, no escuro, e para abrir a porta dos meus pais é um pouco difícil, já que não tem maçaneta, e para abrir tem que colocar o dedo no buraco da fechadura e puxar. Imagina fazer isso no escuro e com medo. Olha, foram segundos ali que pareceram horas, mas eu consegui sair. Ana, eu realmente não sei o que o quarto dos meus pais tem, pois esse relato que eu contei não foi o primeiro. Eu já cheguei a sentir toques nos meus pés também. O mais estranho é que eu cheguei a contar esses acontecimentos para os meus pais e eles disseram que nunca presenciaram nada. Além de que somos os primeiros moradores dessa casa, então não é algo relacionado a inquilinos anteriores. Bom, se você ou alguém tiver ideia do que possa ser, eu gostaria de saber. Obrigada por ler até aqui e desculpa qualquer erro. Um beijo para você, muito obrigada. Talvez algo que foi chamado até lá de alguma forma, que a gente não sabe como, mas de alguma forma aquilo acompanhou seus pais e se instalou ali no quarto. Será que é algo mandado? Estranho, né, o comportamento dessa coisa. Chama, imitando a voz, lambeu a orelha da menina ali na cama, arranhando ali meio que debaixo da cama, debaixo não, assim, a lateral de baixo, né, aquela parte ali. Será que alguma coisa que chegou ali com algum objeto na casa e se instalou ali no quarto? Não sei, né? Os pais nunca presenciaram, talvez presencie quem seja mais sensível. Não sei, gente, se alguém tiver uma opinião, deixa aí nos comentários, sempre se for comentar que seja com respeito, manda o seu relato pra gente, diz aí o que vocês acham, tá bom? Vó Naná, o lobisomem e a botija. Os nomes estão todos trocados, Aninha. Beijos, adoro vocês. Muito obrigada. Um beijo. Tá. O lobisomem... Então, acho que são 2 relatos, na verdade, aqui dentro. Vamos ver esse primeiro aqui. O lobisomem de 1914. Fui abençoada de poder compartilhar alguns anos de minha vida com a senhora que vou chamar aqui de Vó Naná. Ela se foi da terra por volta do ano de 2005, aos seus 102 anos. Ela morava ao lado da minha casa e era totalmente lúcida. Capinava ali a rocinha dela, cuidava da horta. Tinha um pezinho de algodão que, quando floria, ela colhia e com 2 padrinhos... 2 padrinhos? E com 2 padrinhos esticava todo o algodão e fazia sua própria linha para costura. Era um amor. Vivia me contando sobre sua juventude na fazenda em que nasceu. Bem de família... Na fazenda em que nasceu, bem de família... Era bem de família, não sei, seu pai era dono de engenho e de terras, porém seu marido foi daqueles avós que acabaram com toda a herança da esposa. Ela tinha uma família que era bem de vida, mas o marido dela acabou com o dinheiro que ela recebeu de herança com jogos e mulheres.
Uma das histórias que ela me contava era essa. Eu vou escrever como eu lembro dela contando. Então agora vai ser a avó Naná que tá falando, tá? Que saudades, ela escreve aqui. Então a avó Naná contando agora. Quando eu era mocinha, com os meus 10 ou 11 anos, lembrando que ela nasceu em 1903, lá no vilarejo em Minas, agora é somente para mim, tá? Lá no vilarejo em Minas, tinha um parente distante meu, um primo, que dava trabalho para a família. Falavam que ele batia na própria mãe e que a mãe, cansada de apanhar, o amaldiçoava sempre. Um dia esse miserável morreu. O vilarejo todo foi no enterro. Era pouca gente na época. Era pouca gente. Na época não era igual hoje, que a gente nem sabe quem vê na rua. Eu lembro que eu fui e eu mesma vi o morto ser enterrado. Passou uns dias e começou a bagunça. Ele aparecia na cidade, é isso? Todos viam e todo mundo sabia que era um morto. No começo ele andava normal, como gente mesmo, só que com o rosto esquisito, meio distorcido e com os pelos, igual bicho. Ele comia galinhas da venda e dos galinheiros. Uma vez um familiar o viu comendo as galinhas da casa da família dele e com uma voz horrenda ele gritou: "Só tô comendo o que é meu." Ele aparecia uns dias e ficava sumido por um tempo. Diziam que ele dormia no túmulo dele e ninguém mais usava aquele cemitério. Fizeram outro. Depois de um tempo ele apareceu igual um bicho mesmo, de 4 patas, e corria o vilarejo todo depois das 6 horas. A ordem era todo mundo se recolher antes da hora da Ave Maria e fechar todas as janelas e portas. Eu lembro do barulho que ele fazia correndo, era muito alto, os trotes dele no chão e urrava também. A gente só fazia rezar. Conseguiram chamar um padre, lá da cidade. Ele ia se preparar e ir de carroça. Demorava algumas semanas para chegar aqui no vilarejo. Pensando aqui, a moça acho que escreveu, pensando aqui, eu acho que quem foi chamar o padre foi de cavalo, que deve ser mais rápido para ir. Ou foi ela mesma que falou, não sei. Enfim, o padre chegou e todos se juntaram e explicaram a situação. Foram feitas missas e orações por uns dias, mas não adiantou de nada. O padre estava horrorizado já. Uma manhã o padre chamou todos do vilarejo e fomos no cemitério, lá no túmulo do dito lobisomem. Eu fui e estava tão curiosa. Fiquei olhando o túmulo, tinha um monte de rachaduras grandes, com pelos grossos grudados. Era muito pelo. E o padre falou que ele estava lá dentro dormindo, que todos ficassem quietos. Gente do céu! Que todos ficassem quietos até que ele despejou uma carroça de lenha em cima do túmulo e lascou fogo. E o vilarejo todo ficou rezando até a noite, quando o padre disse que já estava bom. No outro dia, foi colocado outra carroça de lenha e foi assim por uma semana, o fogo lá queimando. O padre foi embora, mas depois de 1 ano, o maldito do lobisomem voltou. Ficava uns tempos correndo por lá e sumia. Nunca fez mal a ninguém, só comia algumas galinhas e deixava a gente assustado. Foi assim uns anos e foi diminuindo o tempo que aparecia até que sumiu de vez. Parece um pouco a história do corpo seco também, né? Mas... ele era... Gente, eles viram um homem que morreu andando. Será que ele morreu mesmo? Será que ele não teve alguma coisa, algum distúrbio, bateu com a cabeça, sei lá, ou teve alguma coisa que ele ficou... Aí ele dormia realmente. Mas os pelos? Dormia no túmulo, tô tentando achar uma explicação. Ele só comia galinha, às vezes ele ficou meio pinel, né, corria. Gente, vai saber. Não duvide de nada, não. Próxima história dela aqui é esse daqui, ó, um relato bônus da avó Naná. O dote
espírito da botija. Bom, como eu citei, a avó Naná era de família boa e fora compromissada por seu pai a se casar com o filho do fazendeiro da fazenda ao lado da dela. Eles tinham bastante amizade, viviam andando a cavalo por suas terras. Como gostava de cavalos, vó Naná conheceu o rapaz que cuidava dos cavalos do pai dela. Ele, na verdade, era o boiadeiro da fazenda. Um negão lindo, de 1,90 m de altura e bem forte. Logo, Naná se apaixonou por ele. Tadinha, esse foi seu maior arrependimento, pois ele era muito mulherengo e até o fim da vida ela o detestou. Eu o conheci com seus 95 anos, ainda tinha boa aparência e era mesmo bem forte, o velho era safado ainda. Ela tinha horror que os filhos o trouxessem para casa. Não, ela tinha horror que os filhos o trouxeram para casa, no terreno que ela morava, para cuidar dele. Sim, os filhos o trouxeram para o interior, com anos de diferença, já que estavam separados desde seus 70 anos. E Naná odiava ter saído de Minas e nunca chegou perto dele no terreno aqui. Não entendi, peraí, então... Ela estava compromissada com o filho do fazendeiro, mas ela ficou com o que cuidava dos cavalos, o boiadeiro da fazenda, é isso? Mas aí se arrependeu porque ele era muito mulherengo. E aí ela detestava. Ela casou com ele, chegou a casar com ele depois. Enfim. Vó Naná, voltando à história. Vó Naná conversou com seu pai, que mesmo indignado, mesmo indignado, aceitou o casamento da filha com o boiadeiro, desde que fossem morar em umas terras um pouco que longe ali da casa principal. Antes de se casar, vó Naná foi até a fazenda vizinha, conversou com o rapaz, a qual ela era destinada, explicou toda a situação. Ele entendeu e disse a ela: Naná, seja feliz. Eu enterrei o seu dote do lado daquele... Naná, seja feliz. Eu enterrei o seu dote do lado daquele poço. E apontou o poço para ela. Esse dote é seu. Eu não vou mexer nele. Venha desenterrá-lo quando puder. É o meu presente para você. Olha só, o cara foi super compreensivo e ainda deu um presente, porque combinavam os casamentos, então provavelmente nem ele tava muito afim, tipo, vai, não precisa casar nada, vai lá, seja feliz também, né? Ainda deu um presente, boa. Pois bem, cadê? É isso? Não, aqui ó. Pelo que ela me falou, esse poço era longe um pouco da casa da fazenda, no lugar onde eles costumavam ficar conversando, e por algum motivo ela foi embora para as terras e esqueceu. Ela foi embora lá para onde ela ia morar com o marido e esqueceu do dote que o rapaz deixou para ela. Pois bem, vó Naná, no ano que ela faleceu, ficou muito incomodada e me pedia sempre para eu ir para Minas com ela, para ir nesse poço e desenterrar o dote dela, que até me daria ele, porque toda noite esse rapaz, já com aparência mais velha, aparecia no quarto dela, dizendo para ela ir desenterrar o dote. Ela não tinha medo, ela só dizia que ele vinha no quarto dela. E foi assim, Ana. Aparentemente, ele apareceu todas as noites naquele ano, até que em outubro ela faleceu. Aninha, a cidade lá é conhecida até hoje por ser extratora de diamantes e por isso leva o nome que eu falei. Imagino o que poderia ter dentro dessa botija. Me encantam essas histórias. Beijos, família assombrada. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, não sei, era o dote dela e ela... a primeira coisa que eu ia falar... Se ele falasse, tá enterrado ali seu dote, então deixa que eu já pego já, né? Vai que esquece, já pego já. Ia na hora lá catar. Mas... E aí ficou enterrado e o cara ainda ficou incomodado, porque ele
aparecia para ela. Só que aí ela já estava com 102 anos. Quanto tempo depois ela morreu? Naquele ano, então, ela já estava com 101, 102 anos. Para ir sozinha, desenterrar o negócio, não dá, né? Por isso que ela pedia. Foi culpa dos filmes. Filmes de terror, será? Vamos ver. Olá, aqui é Fulana e vou contar um pouco do que aconteceu nas minhas férias. Nesse ano agora de 2023. Eu sou do interior do Rio de Janeiro e não haverá nomes neste relato. Estou muito feliz que esteja de volta e espero que continue assim. Muito obrigada. Bom, o ano novo não foi tão bom. Porém, em quesito a companhia estava feliz a respeito. É isso? A casa de um amigo íntimo era enorme, mas com poucos moradores. E com um convite ilustre, resolvi me mudar para a mesma. Peraí, deixa eu entender. O ano novo não foi muito bom, porém a companhia estava feliz, estava em companhia, quem estava com ela estava ok. Ela estava na casa de um amigo íntimo, era uma casa enorme, que morava pouca gente, e ele convidou ela para morar lá, é isso? E com um convite ilustre, resolvi me mudar para essa casa. Deixando então a casa dos meus pais por certa temporada nesse início de ano. Ok, por um tempo. A rotina era acordar, ajudar em algumas tarefas, ver filmes e comer. Parecia uma pensão, com todos ali vivendo suas vidas, se entrosando, até o início oficial dos empregos e a volta de viagens. Bom, então eles meio que, por questão de férias, assim, ficaram uma temporada nessa casa. É isso? Vamos ficar aqui, aproveitar as férias, comendo, assistindo filme, de boa. Acho que é isso. O clima era propício justamente para isso, para filmes, para conversas em casa, conversas intimistas, guloseimas e estar ali abraçando aquelas pessoas especiais. Eu sou apaixonada por assistir conteúdos de terror, suspense, dramas, e seus vídeos me fizeram bastante companhia nesse tempo. Bom, como eu estava dizendo, a casa era grande. Cada um fazia o que devia ali. Cada um tinha seu espaço próprio, e um dia eu fiquei sozinha nessa casa. Por um motivo específico, a porta principal ficava fechada, mas a do quarto não, o que me dava visão para o corredor, onde todos os quartos ficavam, e os cômodos também ali. Todos os cômodos, sei lá. Minha primeira visão foi ver um vulto baixo, de canto de olho, correndo em direção ao quarto de um dos moradores no final do corredor. E assombrados, eu decidi ficar fora das redes sociais. Então, eu estava sem celular. E foi um tanto difícil, sabe, ficar sem celular. Mas, bom, para aproveitar a TV... Peraí, tá meio confuso aqui. Pelo que eu entendi, ela tinha decidido ficar sem celular, tá? Para realmente se desligar, ficar ali curtindo o filme, curtindo a paz. Foi difícil ficar sem celular, mas ela queria socializar e assistir TV. Ok. Mas quem estava do meu lado não estava na mesma vibe. Então, no segundo dia... Então no primeiro dia ela viu um vulto passando por esse quarto. Beleza. No segundo dia, nós acordamos, fizemos nossas tarefas, comemos, conversamos e outra vez ficamos só com a porta entreaberta. Dessa vez, vi 2 vultos, um atrás do outro, passando correndo pela porta, indo até o último quarto. E dessa vez eu vi detalhes daquelas silhuetas. E eram infantis. No terceiro dia, ninguém mais queria assistir filme de terror. E é claro, outros filmes, acho que foram adicionados. Mas dessa vez, eu acho que acompanhado e sentada aos pés da cama, vejo mais 3 desses vultos correndo no corredor.
Ah, então, peraí. Mas dessa vez ela estava acompanhada, tinha mais alguém com ela, e ela estava sentada nos pés da cama e viu agora 3 vultos correndo no corredor. E eu me senti numa creche assombrada. E eles corriam e corriam, atravessando ou a parede ou a porta. Eu cheguei até a ter uma crise de ansiedade. Isso foi bem pesado para mim. Eu não sei se era o povo das sombras, se eram espíritos de crianças, se era alucinação, mas isso parou com a quebra do ritual de filmes de terror. Eu ainda assisto o que eu gosto. Não sei se devo acreditar fielmente se a energia dos filmes fez com que algo se manifestasse ali. Porém, como você mesma diz, eu não desacredito, mas também não ponho minha mão no fogo por nada. Exato. Bom, coincidiu dessas coisas acontecerem enquanto vocês estavam assistindo filmes de terror e parar justamente quando vocês pararam de ver os filmes de terror. Talvez a energia, ainda mais de mais pessoas, a gente não sabe, porque tem gente que assiste filme de terror de boa, nunca aconteceu nada, pode comentar aqui, falar, olha, eu sempre assisti filme de terror, nunca aconteceu nada comigo. Porque às vezes a pessoa não vibra um medo, não vibra, não sei. Eu acho que o que o filme gera em você, o que isso gera em você que pode talvez atrair alguma coisa de ruim. Se aquilo te impactou, se o filme que você assistiu te impactou de uma forma que você começa... Sabe quando eles falam que o cachorro sente o medo? Fala, o cachorro sente se você tiver com medo, não fica com medo, sabe? Mais ou menos isso. Aquilo sente que você ficou abalado e aquilo pode, sei lá, ter uma facilidade de se manifestar. Não sei, é uma teoria minha aí a respeito dos filmes, porque realmente se cada filme atraísse uma coisa ruim, né, a gente acho que teria muito mais coisa acontecendo por aí. E não é bem assim. Então talvez dependa da pessoa que assista, se tem uma sensibilidade maior, talvez não tenha nada a ver, talvez seja, sei lá, outra coisa, né? Então não sei, eu não gosto muito de culpar filme de terror por manifestações, a menos que seja algo realmente pesado, a menos que isso realmente tenha impactado a pessoa que está assistindo, sei lá. Também não dá para descartar totalmente, né? Não foi uma alucinação. Então vamos ver o que é que foi. Olá, Anne Assombrados, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Tenho 14 anos e vou contar o que aconteceu comigo que até hoje me questiono. Os nomes estarão trocados e me desculpe por algum erro na escrita. Muito obrigada. Tinha sido um dia comum na escola. Me recordo que nesse dia estava chovendo, mas era pouco. Eu uso transporte escolar para ir e para voltar da escola. Então, na volta da escola, assim que o ônibus parou para eu descer na minha casa, eu desci, fui ao portão de casa para entrar e estava certa que em casa estaria minha mãe. Estava certa que em casa estaria minha irmã e minha mãe, pois o meu irmão e o meu pai estavam trabalhando. Então pensei em dar um susto na minha irmã, só de brincadeira, entrando pelo portão. Entrando pelo portão, fui andando lentamente até a porta da... entrando pelo portão, fui andando lentamente até a porta, na intenção de não fazer barulho, foi pé por pé. Fui indo assim até chegar perto da porta. Fui me aproximando lentamente até ter visão de dentro da casa, para ver se a minha irmã estava lá. A porta da frente de casa dá a entrada para a sala, e como eu ouvi a TV ligada, imaginei que minha irmã estivesse lá. Então tentei olhar se ela estava lá para dar um susto nela, mas não tinha ninguém na sala, apenas a TV ligada com um vídeo do YouTube passando. Minha irmã não gostava de ver vídeos de um canal específico na TV e estava passando justamente um vídeo desse canal. Aí eu dei a volta na casa para entrar pela porta do fundo, então, que dá para a cozinha. Mas assim que eu ia chegar na porta dos fundos, olhei para trás e vi a minha irmã saindo pela porta da sala e indo em direção ao portão. Eu achei que ela ia sair pela porta e me ver. Então tentei me esconder de alguma forma, mas ela apenas saiu pela porta e saiu pelo portão.
Entrei pela porta da cozinha e percebi que minha mãe não estava em casa. Mas como ultimamente ela estava ocupada entregando os bolos que ela vendia, eu imaginei que ela tinha saído para entregar algum bolo. Me direcionei até o banheiro, que fica no meio do corredor da casa, e fiquei lá dentro esperando a minha irmã passar no corredor, e então eu daria o susto nela. O banheiro estava escuro, nem sei como eu não tinha ficado com medo de ficar lá no escuro, agachada perto da porta, aguardando a minha irmã. Estranhei, pois minha irmã estava demorando para chegar, já que ela tinha saído de casa, né? Mas continuei no banheiro por uns minutos, aí eu cansei de ficar esperando, fui para a sala. Fiquei sentada no sofá, aguardando minha mãe ou minha irmã chegar, mas nada delas. Eu estava de uniforme escolar e mochila nas costas ainda. Então eu resolvi ir para o meu quarto, para me trocar, guardar a mochila, fazer isso logo ao invés de ficar esperando as duas. Fui para o meu quarto e quando eu estava terminando de vestir outra roupa, eu ouvi a minha mãe e a minha irmã chegando. Então me apressei para me vestir e assim ir lá falar com elas. Minha mãe tomou um susto, porque não imaginava que eu já estaria em casa. Então ela foi para a cozinha, eu também. Perguntei para minha mãe onde ela havia entregado o bolo e ela me disse que o dono de um comércio do outro lado da rua tinha encomendado 3 bolos, porque o bolo da minha mãe estava vendendo bastante. Ela também me disse que a minha irmã foi junto, mas o que me intrigou foi a minha mãe ter deixado a minha irmã voltar para casa e depois sair novamente, já que eu a vi saindo de casa e indo para a rua. Isso havia me intrigado, porque minha mãe não deixava a gente atravessar a rua sozinha, pois é muito movimentada essa rua, e minha mãe, sendo mãe coruja, tinha medo da gente atravessar. Então eu perguntei: mãe, você deixou a Sabrina atravessar a rua sozinha? E aí minha mãe respondeu que não. E eu logo falei: uai, então por que eu vi ela saindo de casa e indo lá pra fora? Aí minha mãe disse: ué, mas ela não saiu do meu lado nem um minuto quando estávamos lá conversando com o Fábio, o dono do comércio. Então eu fiquei espantada e sem entender nada, até porque eu vi a minha irmã saindo de casa, mas a minha mãe disse que ela estava lá no comércio com ela. Ana, eu te juro, eu vi nitidamente a minha irmã saindo pela porta e indo em direção ao portão. Eu me lembro até como ela estava vestida. Me recordo que ela estava com um short e saia, sabe? Aquele short misturado com saia. E ela também usava uma camiseta lilás, regata. Além disso, ela estava com o cabelo meio molhado. Eu me lembro de ter pensado que ela tinha acabado de sair do banho. Eu me lembro certinho de tudo isso e tenho certeza que não foi alucinação nem nada do tipo. Aliás, outras coisas me deixaram mais confusas ainda, como elas me disseram que a TV nem estava ligada quando elas saíram de casa. Elas estranhamente não viram o meu ônibus parar na frente de casa, sendo que, como elas estavam do outro lado da rua, conversando com o dono do comércio, era para elas terem visto o meu ônibus parado ali na frente. Mas não viram. E além de tudo isso, a minha irmã, depois que eu contei tudo para ela também, me disse que teve uma hora que ela e minha mãe voltaram para casa, mas eu não estava ainda. E minha mãe ficou esperando no portão, enquanto minha irmã pegava o celular dela, que ela tinha esquecido. E por estar chovendo, mesmo que pouquinho, minha irmã acabou se molhando. Ana, você se lembra que eu disse que eu vi a minha irmã saindo de casa com o cabelo meio molhado? Então, ela me disse que ao voltar para casa para pegar o celular, acabou molhando o cabelo com a chuva. Logo depois foi para o portão e, junto da minha mãe, voltaram ao comércio. Bom, eu tenho 2 teorias do que pode ter acontecido. Ou eu meio que voltei no tempo quando fui dar a volta na casa e acabei vendo a hora que a minha irmã voltou para casa para pegar o celular, mas eu não estava em casa ainda. Ou eu vi um espírito dela, ou sei lá o que, idêntico a ela. Independente do que for, eu fiquei com medo depois do ocorrido. E até hoje eu me questiono o que rolou. Mas uma coisa eu tenho certeza, não foi uma alucinação. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Me desculpe por ter sido tão longo. Foi não. O título do relato é Não Foi Uma Alucinação. Porque quando eu contei para os meus avós o que houve, eles disseram que poderia ter sido uma alucinação minha por estar cansada da escola ou algo do tipo.
Eu amo seu canal, beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas e aí, no fim, a mesma roupa que você viu a sua irmã era realmente a roupa que ela estava usando naquele dia? Não, será que não teve algo assim de você... Elas realmente não viram o ônibus parar, porque estavam às vezes fazendo alguma outra coisa, olhando, distraídas de costas, sei lá, e não atinaram que o ônibus chegou? E como você estava entrando por outro lado, meio escondida, será que realmente sua irmã não estava lá dentro pegando o celular e saiu e não te viu e deduziu que você não tinha chegado ainda? E a sua mãe estava lá fora, nesse meio tempo em que você foi pro fundo para entrar por lá, elas... Bom, não sei. Mas e a TV ligada? Que elas falaram que não deixaram TV ligada e a hora que você chegou a TV estava ligada. Ainda mais num vídeo lá e tal. Será que teve um lapso de tempo? Será que teve uma dobra aí, um lance na outra dimensão? Fica a questão. Mal olhado da inveja. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e pode falar meu nome, pois só o meu estará escrito. Não, é Fulana. Sei que os próprios pais e parentes podem colocar quebranto na criança, mas é só levar nas rezadeiras e benzedeiras que elas tiram, indo 3 dias direto para rezarem a criança. O pior é quando pessoas que, por exemplo, não gostam do pai ou da mãe, mas agem na falsidade e rogam uma praga para os pais e pega na criança. A fulana, vizinha minha desde a infância, engravidou. Ela engravidou e sempre deu que era menina. Ela fez o quarto todo rosa, mas quando nasceu veio a surpresa, era um menino. Ela teve o filho 1 semana antes de mim. Aí, quando fui visitar o menino, eu ainda estava grávida. E ela me deu algumas coisas que ela tinha comprado, achando que era menina. Eu aceitei, pois quando nova eu não via malícia nenhuma. No aniversário de 1 ano do filho dela, eu fui convidada e fui. Então, na semana seguinte, foi a festa de 1 ano da minha filha. E não é para me gabar, mas já fazendo, a mesa estava espetacular. Quando essa fulana chegou, eu vi e reparei o olhar de espanto dela olhando para a mesa. Mas fingi que nada aconteceu e fui recebê-la como estava fazendo com todos os convidados. Depois da festa, na minha mão direita, começou a abrir umas feridinhas que logo ficaram em carne viva. Fui ao médico, passei 3 pomadas diferentes e nada. E nisso reparei que a minha filha estava bem para baixo. E quando ela ficava assim, eu levava na rezadeira para ser rezada. Depois que a senhora rezou, no primeiro dia, olhou minha mão e perguntou se ela poderia rezar também. Eu falei, claro. Ela disse que queria rezar minha mão 3 dias seguidos. E no último dia eu deveria levar papel ofício e pólvora. E assim foi feito. Meu pai foi comprar a pólvora, pois na época eu era menor de idade, eu tinha 16 anos e não vendia para menores. No último dia, ela fez várias trouxinhas de papel ofício com pólvora dentro e fez um círculo ao meu redor e foi estourando todos com um fósforo. No final, ela disse o que aconteceu, que uma pessoa perto de mim ficou abismada com a beleza da festa da minha filha e ficou com raiva que a festa do filho dela foi bem mais simples e botou olho em mim, pois estava indignada que a minha festa tinha sido melhor do que a dela. Gente, eu acho isso uma besteira e queria o pai... Acho besteira e queria o pai da minha filha para ela. Hã? Minha festa tinha sido melhor do que a dela. Acho besteira. Ela queria o pai da minha filha para ela, é isso? Aí perguntei se era a fulana e ela disse que sim. Mas depois da reza, a ferida que já estava ali há umas 2 semanas fechou em questão de 3 ou 4 dias.
Acho besteira essa coisa de ficar chateada. Ah, acho que é isso que ela estava indignada da festinha ser melhor que a dela e queria o pai da minha filha para ela. Acho que é isso. Agora sim, ela escreveu aqui, ó. Eu acho besteira essa coisa de ficar chateada porque a festa de alguém foi melhor do que a nossa. Cada um faz o que pode. O importante é a felicidade da criança. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpa se foi longo, mas resumi o máximo. Beijos em você e nos assombrados. Obrigada, um beijo para você. Gente do céu, a pessoa vai botar o olho por causa da festa. Ai, meu Deus. Olha, como ela disse, o importante é a felicidade da criança, gente. Ai, a gente vê criança, fica feliz com tudo. Se tiver ali os amiguinhos e uma diversão, eles estão nem reparando se a festa tem tal doce e tal decoração. A gente faz isso mais pela gente, eu acho, né? Porque eles mesmo, eles querem doce, diversão, brincar com os amiguinhos. Lembra na nossa época, as nossas festas? Eu tava mostrando pra Penélope. Porque hoje em dia, gente, as festas estão assim, cada vez mais... Umas festas de aniversário pra criançada que parece um casamento, né? A pessoa dá um duro ali pra fazer uma baita de uma festa. Não, legal, né? Tem gente que gosta, né? Eu gosto, adoro fazer enfeitinho, fazer as coisinhas assim também. Mas eu tava lembrando das nossas festinhas quando tinha aniversário, na nossa época de criança. E aí até eu tava vendo no canal 90 lá do Noge e mostrei pra Penélope. As nossas festas eram assim. Ou seja, você chamava a galera pra casa, tinha um bolo lá na mesa, uns brigadeiros, uns beijinhos espalhados, uns refrigerantes, gelatina em copinho, bala de coco. E aí a molecada ficava pra dentro de casa, escutava música, dançava, brincava com algum joguinho, sei lá, a gente ficava, não tinha videogame, não, sei lá, e se divertia, e corria pra lá, e corria pra cá, e entregava os presentes, cantava parabéns, comia, e era essa felicidade da festa de aniversário, punha lá a música da Xuxa e não sei o quê. Aí hoje em dia tá mais complicado, né, fazer uma festa. Mas o importante é a criança ficar feliz, né? E às vezes, muitas vezes, se você prestar atenção, criança fica feliz com pouca coisa, né? Com coisa simples, desde que tenha ali a presença dos amiguinhos, da mãe, do pai, de quem eles gostam, sabe? Se tiver tudo certinho ali, tá ótimo. Bom, mas, né? Tem gente que bota o zóio gordo em tudo por causa de uma besteirinha, né? Povo. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.